Olá, boa tarde a todas e a todos. É com enorme prazer que nós damos início às atividades da tarde de nosso 10º Seminário de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Estado da Bahia. Após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, o Código de Nuremberg se tornou um marco da história, né? Pela primeira vez, internacionalmente, estabeleceu-se uma recomendação sobre os aspectos éticos envolvidos na pesquisa com seres humanos. Em resumo, o mundo entendeu a importância do respeito aos seres humanos e da garantia de dignidade a eles. Então, muitas foram, né, as iniciativas nacionais e internacionais no intuito de regulamentar essas pesquisas. E a dificuldade e potência também dessa iniciativa é o paradoxo que, embora a ética seja universal, são inúmeras as formas de fazer pesquisa e uma mesma métrica para abarcar essa multiplicidade de estratégias e fazeres científicos é sempre um desafio. Então, essa mesa que dá início ao nosso último dia, nossa última tarde do nosso evento, terá como tema a Resolução 466 de 2012, o alcance e as necessidades de atualização. Então, para essa mesa, para essa reflexão, nós receberemos a doutora Julita Maria Freitas Coelho. Já agradeço de imediato a presença da doutora Julita. Julita possui graduação em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana, pela UFES, e doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Ela coordena o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Anísio Teixeira, da FAP, e faz parte do CEP também da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Então, Julita, bem-vinda. Nós teremos em torno de 30 minutos para a sua explanação e os 20 minutos finais de nossa primeira sessão serão para o debate. Então, está contigo. Obrigada, Yucari, pela gentileza. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Depois das explanações que eu consegui ouvir, que eu não consegui acompanhar todas, fica até difícil a gente acrescentar mais alguma coisa, mas aqui vai o meu esforço e mostrar o meu prazer, o meu enlevo em trabalhar com ética e pesquisa, esse campo que tanto nos dignifica, tanto que eu vejo como um processo civilizatório dos mais importantes da atualidade. Então, nós vamos iniciar com a projeção, vou fazer uma apresentação rápida e para que a gente possa discutir algumas questões ao final. Foi-me proposto falar um pouquinho da Resolução 466, né, o alcance dela e a necessidade de sua atualização. Pode passar, por favor. Então, a Resolução 96, né, dentre outros documentos prévios, foi assim o nosso marco inicial no Brasil, né, de estabelecimento de um sistema de controle social para analisar e acompanhar aspectos éticos em pesquisa em seres humanos no nosso país. Então, dentre outros, ela diz que toda pesquisa envolvendo seres humanos deve ser submetida à apreciação de um comitê de ética em pesquisa, não é? E que, de forma que essa pesquisa só se inicie após esse comitê analisar e fazer a sua aprovação final. Pode passar, Eucário, por favor. Daí, a Resolução 96 de 1996, ela traz, né, também, dentre outras instruções, né, que a pesquisa é uma classe de atividade cuja trajetória desenvolveu contribuir para o conhecimento generalizável, né? E o conhecimento generalizável consiste, né, em relações ou princípios ou acúmulos de informações geradas nessas pesquisas, né, sobre as quais estão baseados que possam ser corroborados por métodos científicos aceitos à observação e inferência. A gente entende isso como ser aceito, aprovado pelos nossos pares. Logo, a gente entende também, né, que é um documento importante, é um documento marco, né? No entanto, se tem sentido ao longo do tempo a necessidade de avaliação desses documentos, não só desse, mas de todos os documentos, no sentido de que essa avaliação seja permanente e sempre seja feita de uma forma crítica, né, para que a prática, né, na prática a gente possa dar conta dos inúmeros desafios, né, que nos impõe o mundo moderno, né, e que a gente consiga avançar cientificamente, mas avancemos também
nas dimensões éticos-sociais, né? E, sim, a gente, nesse contexto, destaca aqui a importância do olhar apurado e empático à dignidade das pessoas, dos participantes das pesquisas. Pode passar, Ilkari. Bom, em 2012, né, depois de muitas discussões, a partir da norma 196, várias normas operacionais foram discutidas, muita coisa foi colocada em pauta, e daí se chegou, em 2012, a um consenso de uma resolução que pudesse trazer avanços em relação ao 196, e ela vem substituindo essa resolução 196, né, e ela vem com 13 partes, né, é uma resolução mais longa, mais filosófica, e ela, com maior aprofundamento na bioética, especialmente no campo da liberdade, da autonomia, da beneficência, da não maleficência, da justiça, da equidade, né? Para que a gente pudesse assim assegurar, né, os direitos e os deveres, direitos dos participantes, deveres dos pesquisadores, né? Não vamos falar em deveres de participantes, né? Eles fazem um grande favor para nós, eles se prezam, colocam seus corpos, colocam suas mentes à nossa disposição, pesquisadores, para que nós consigamos, né, os louros disso, que a gente consiga publicar, que a gente consiga passar, brilhar, né, na passarela da ciência, para que a gente possa angariar mudanças de níveis profissionais acadêmicos, enfim. Então, vale a pena sempre a gente estar nessa reflexão. Como aqui eu vi nas outras palestras, que tinha muitas pessoas que estão iniciando, né, na ética em pesquisa, eu vou falar aqui só muito rapidamente desses princípios, para a gente entender que esses princípios eles não são só românticos ou teóricos, eles são, de fato, reais, né? Então, quando a gente fala do princípio da autonomia, né, a gente está dizendo que as pessoas são seres humanos, qualquer que seja a sua condição física, socioeconômica, eles têm direito a decidir sobre si mesmos. Então, a gente precisa garantir isso com uma profundidade, que as pessoas possam exercer, não é? Esse princípio da autonomia, que é muito mais fácil ser exercido em determinados níveis intelectuais, socioeconômicos, mas nos mais baixos isso se torna bastante crítico. Também vamos falar o princípio da beneficência, né? A gente está aqui falando de pesquisa e, às vezes, nos comitês menores, eu participo de um comitê menor e de um maior, então, nos comitês menores, a gente tem pesquisas menores, né? E muitas pesquisas, muitas vezes, de graduação, que vem que aqueles pesquisadores ainda pouco maduros, né? Contando ali com a guarda dos seus orientadores. Então, muitas vezes, ao analisar protocolos, a gente fica, de fato, se debruçando ali e se perguntando, tem benefício mesmo? Será que pode gerar? Será que a fragilidade metodológica vai realmente permitir que se gere algum benefício? E aí eu já faço alusão aqui de quanto eu fui treinada para não, no início, não olhar para a metodologia, para não olhar para o método das pesquisas, e como ao longo do exercício na ética em pesquisa, eu olho muito para a metodologia, não no sentido crítico simples, nem no sentido de querer dar aulas ou orientações éticas fechadas, pétreas, para os meus pares, colegas pesquisadores, mas no sentido de que é o método adequado que pode garantir o benefício que eu proponho, que eu prometo. Então, eu proponho um benefício a partir de um método, e se esse método não tem condição de ser executado daquela forma, automaticamente isso vai impactar no benefício, que pode ser muito menor ou nem existir. Bom, gostaria também de lembrar, então, toda pesquisa ela tem que trazer algum benefício. O benefício para quem? Benefício pode não ser para o participante diretamente, às vezes o benefício é só para a ciência, às vezes é só para o serviço, às vezes, então, nesse caso, a gente está falando de outras pessoas, de gestores, de profissionais, de pesquisadores, mas tem que beneficiar alguém, né? Alguém tem que receber algum benefício, porque não se justifica ocupar o tempo das pessoas, lembrando que a gente usa em pesquisa
prioritariamente pessoas mais pobres, pessoas mais vulneráveis, pessoas que têm esse tempo e essa disponibilidade para nós. Então, lembrando disso, é muito importante a gente entender, né, esse princípio da beneficência, porque a maioria das pessoas participa sem qualquer benefício. Isso não é que tenha que ter um benefício sempre direto, mas pelo menos que a gente garanta minimamente que vai haver algum benefício, né? O benefício indireto ele seja de fato almejado, vislumbrado lá no futuro. Por fim, eu gostaria de falar do princípio da justiça, né? Que o princípio da justiça fala em a gente tentar reduzir desigualdades. Eu entendo o princípio da justiça assim. Então, isso no Brasil é de uma importância assim, muito grande. Nós temos um país de desigualdades muito extremas. As distâncias dos nossos extremos são muito grandes. Então, é uma luta nossa no campo da ética. A gente não fica só na ética e pesquisa. A gente está lutando por um país mais justo, um país mais digno, um país que seja próprio e assertivo para todos os seus brasileiros. Então, a gente, na ética em pesquisa, a gente está muito além de um trabalho meramente em pesquisa, né? Quando a gente busca diminuir desigualdades, seja por esse caminho, seja por esse túnel da pesquisa, mas estamos contribuindo nesse sentido em algo que é muito crítico no Brasil e países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos. Por favor, pode passar. Bom, aí em 2016, né, surge a Resolução 510, e essa Resolução 510 ela vem nesse sentido, né, de tentar buscar um equilíbrio entre investigação científica, né, clínica, aquela investigação que ela era mais voltada para todos os documentos foram formados por uma pesquisa muito clínica. Então, se sentia, né, uma necessidade, uma lacuna muito grande para que as pesquisas, mais das áreas das ciências sociais, elas pudessem ser contempladas. E havia muitos entraves para a realização dessas pesquisas, né? Então, isso desestimulava, os pesquisadores revoltava, e graças a Deus conseguimos esse grande avanço, que foi essa Resolução 510, complementar a 466, que ela vem de forma a atender mais especificamente essa resolução 466 no sentido das especificidades das ciências sociais. Destaco aqui que, apesar da resolução ter sido esse passo à frente, essa conquista, a gente merece lembrar que até hoje a gente ainda carece de uma revisão do próprio sistema, para que ele possa operacionalizar essa resolução de uma forma mais assertiva, já visto que o sistema foi montado e continua muito voltado para a pesquisa clínica. Então, fazer a submissão de uma pesquisa das áreas das ciências sociais, você tem que atender tanta coisa que não é das áreas das ciências sociais, que às vezes também isso desestimula os pesquisadores, isso é uma luta constante, que também a gente precisa pensar. Pode passar, por favor. Em 2018, surge a Lei 580, que vem, ela é direcionada a pesquisas de interesses do SUS. Então, a gente começa a observar uma mudança importante, né, no Estado, né? O Estado pensando em pesquisas, né, que atendam o próprio Estado, atenda as pessoas como um todo, né? Quando as pesquisas eram muito voltadas para instituições privadas, para academias, laboratórios, etc. Então, surge aí esse espaço importante para que a gente pense as pesquisas no SUS, aonde pesquisadores estão nessas instituições, muitas vezes, né, usando as instituições. Claro, a gente entra lá, a gente leva, no mínimo, uso banheiro, água, enfim, tem custos para o Estado, e tem custos para o SUS, né, que sabemos o quanto carece de financiamentos. Então, se pensar realmente o quanto essa pesquisa voltada para o SUS, né, essa resolução é importante, no sentido de que realmente ela atenda essas demandas epidemiológicas e sociodemográficas do nosso país. A gente ainda tem um pouco de dificuldade na observância disso, até por parte de pesquisadores entenderem que a gente não pode trazer mais custos para o SUS com nossas pesquisas.
A gente só pode agregar algum custo por SUS com as nossas pesquisas quando a gente tem um benefício concreto que seja maior do que esse custo que a gente está tendo. Por quê? Porque aquele dinheiro vai faltar no SUS em algum lugar. Ele já é pouco, ele já é escasso. Pode passar, por favor. Nesse sentido, então, como o foco nosso é a resolução 466, ou seja, a nossa musa, né? A nossa musa é a 466, ela é a base da análise ética no nosso país, né? Ela traz no seu termo 2, na sua parte 2, termos e definições importantes, né, em relação a esse benefício da pesquisa, que eu penso ser um ponto crítico, muitas vezes, nas pesquisas, né? Então, esse benefício seria esse proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, que pode ser auferido ao participante. Quando a gente fala indireto, é porque ele não vai receber diretamente, mas ele vai receber como cidadão, como ser social, quando for para o país, né? E aqui eu relembro aqui o fato triste, né, que aconteceu no Amapá, com aquela pesquisa com os ribeirinhos, onde essas pessoas recebiam uns trocadinhos para poder serem picados por 100 mosquitos ao longo de um ano, e que muitas pessoas contraíram malária e outras morreram, e as nossas normas são tão bacanas, são tão bem feitas, mas escapam do nosso olhar ético enquanto membros, né, dessa associação importante, dessa rede, escapou, né, isso passou lá, foi feito, e a gente não via isso lá, enquanto pessoas eram usadas, morriam. Inclusive, a gente sabe que não pode pagar por pesquisas no Brasil, que é um outro ponto muito discutido aí entre muitos pesquisadores. Pode passar, por favor. Por outro lado, a gente vem com a resolução também, na sua parte 3, né? Ela fala com muita clareza de se assegurar a todos os participantes o acesso gratuito por tempo indeterminado por métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos. Então, isso até hoje, né, talvez seja a grande luta que a gente exerça diariamente, e aí eu aqui enalteço a figura do nosso Jorge Venâncio, esse baluarte nessa luta contra esse direito que tem sido de tantas formas tentado ser tirado de nós, né? Que esses participantes vão ser somente usados, e caso aquilo dê certo, nem o direito de continuar usando ele poderá ter. Então, graças a Deus, a gente vem resistindo, isso é algo que precisamos sempre estar unidos, pensar, porque isso envolve instâncias políticas, econômicas, a indústria farmacêutica é a mais forte do mundo, então não é um opositor qualquer que a gente enfrenta na ética e pesquisa. Isso requer de nós, pesquisadores, quando a gente faz nossos pareceres, lembrar sempre disso, né? E a gente não é só fazer parecer, mas a gente assumir um comportamento ético, uma postura ética que a gente possa levar para além dos nossos pareceres a outras pessoas, né? Onde a gente possa fazer um pouco de diferença. Pode passar, por favor? Ele fala também, né, da utilização de material, outros dados obtidos na pesquisa, exclusivamente para o que está previsto no protocolo, conforme o consentimento do participante. Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva seguinte. Eu tenho tido, ao longo da minha trajetória, enquanto professora, pesquisadora, observado que a gente tem um pouco de dificuldade nesse consenso em relação a isso. Então, lá é previsto dessa forma. No entanto, eu acho que aí precisa de um momento de reflexão, já que a análise ética ela é um intuito maior, direto, de proteger o participante da pesquisa. E essa proteção se dá principalmente na coleta de dados. Então, e para a gente conseguir fazer uma pesquisa, a norma já diz que a gente tem que atender os princípios da confidencialidade, do sigilo. Então, se eu estou usando dados que já foi me autorizado a coleta, essa coleta toda analisada, investigada, refinada pelo Comitê de Ética, para que a gente não traga malefícios, eles sejam mínimos e os pesquisadores os atenuem sempre.
Então, eu penso que, se já está dito no termo, então, que a confidencialidade e o sigilo é obrigatório, eu fico me perguntando por que a gente não pode usar os dados para outros fins de pesquisa somente, né? Produzir, né, outras coisas, gerar novos produtos, se tudo tem que seguir o termo inicial, já que eu não posso romper, né, esse compromisso de manter o sigilo e a confidencialidade dos dados, principalmente. Fica aqui uma reflexão para, no final, quem quiser comentar sobre isso, porque eu penso que isso precisa estar melhor na resolução, se o dado ele é usado ali ou para fins de pesquisas outras, né, que não vai mudar o método, não vai mudar, então que vai manter-se em consonância com o acordado no termo de consentimento livre e esclarecido. Isso também ainda existe conflito entre pesquisadores, entre avaliadores éticos, né? Pode passar, por favor. A parte da resolução risco-benefício ela é muito clara, dizendo que não há risco zero em pesquisa. E aí é um ponto também que a gente, às vezes, encontra um entrave nas análises éticas, que os pesquisadores eles não conseguem vislumbrar, eles não conseguem internalizar isso, que não há risco zero. E isso também vem muito dessa questão da resolução 466 ter sido voltada para a pesquisa clínica, né? Talvez a necessidade, com essa proposta de tipificação de risco, talvez a gente consiga resolver esse problema sem precisar se debruçar especificamente sobre ele. Porque, às vezes, as palavras que a gente coloca lá, numa pesquisa que tem risco mínimo, assusta mais do que qualquer outra coisa. Enquanto que tem pesquisas que o que coloca lá como risco está muito aquém do risco real que vai acontecer. Então, eu penso que a tipificação do risco vai ser algo importantíssimo e talvez isso vá demandar uma mudança nessa resolução, talvez, não sei, desmembrar algumas coisas nela a partir dessa tipificação, né? Haja visto que a gente tem que sempre lembrar que esse risco-benefício ele tem que estar agregado com a execuibilidade. Ou seja, não adianta eu dizer que tem benefício se aquilo, de alguma forma, não vai ser executado, ou tem chance grande de não ser executado. Poder não ser executado é sempre possível, mas isso pode ser por uma intercorrência não previsto, que a gente já veja claramente no início de estudo, e precisa ser corrigido. Geração de conhecimento. Geração de conhecimento requer que a gente pense em benefício, não é um benefício direto, muitas vezes, participante, às vezes até ele conhecer sobre aquela situação pode ajudar, mas a depender do participante, do seu nível intelectual, socioeconômico, ele não vai ter acesso a esse conhecimento e ele não possa se beneficiar disso. Mas esse conhecimento vai estar disponível para médicos que possam cuidar dele, enfermeiros ou serviços, etc. E, além disso, lembrando sempre da relevância. Quando a gente pensa em risco-benefício, lembrar se toda pesquisa tem risco, sempre pensar na relevância científica daquele estudo. O que de fato ele vai agregar de novo? Novo não é outra pólvora, não é outra roda. Novo é o que não está posto ainda na literatura. Pode passar, por favor. Bom, aí nós vamos aqui retomar um pouquinho a Potter, quando ele nos diz que a melhor maneira de lidar com conhecimento perigoso é buscando mais conhecimento. E é o que a gente está fazendo hoje aqui, buscando mais conhecimento nesse seminário, né? Para que a gente se empodere mais, para que a gente possa lidar mais, né, com essas possibilidades do desconhecido, do novo, né? A gente viveu uma pandemia agora, estamos vivendo ela, então, muito novo para nós, e a gente está navegando, nadando nesse novo, boiando nesse novo. Então, buscando conhecimento que a gente pode lidar com ele. E daí eu aproveito aqui para fazer uma ressalva, né, para uma menção de louvor aos meus colegas da CONEP e dos CEPs, nessas iniciativas rápidas e assertivas com as pesquisas com a Covid, mudando essas tramitações que são tão discutidas esses tempos, mas se tomar essa decisão de fazer isso rápido e para que a gente pudesse atender o nosso contexto epidemiológico, nossa condição sanitária crítica no Brasil e no mundo. Pode passar, por favor. Bom, alguns autores vêm suscitando algumas revisões. Por exemplo, a gente sabe que muitos têm suscitado, existem vetores de forças, né? E existe essa pergunta aí que fica no ar, né? Se deve suprimir o controle do CEP-CONEP sobre ensaios clínicos internacionais?
se a gente perguntar isso, poxa, é o não já está ali com a placa levantada, é não. Né? Não, porque nós estamos vendo que com tudo que temos aqui, nós não conseguimos conter ainda os abusos. Nós estamos vendo problemas que temos tido recentes no Brasil com testes de medicamentos. Então, o negacionismo da ciência, então, nós não podemos suprimir. E isso, eu penso que devemos, essa bandeira está sempre à frente, mesmo porque os estudos internacionais falam em parceria e cooperação. Mas será que geralmente está tendo cooperação? A gente dá a parceria e a cooperação. Se nem manter para quem participou, se quer manter. Então, quem é que está, de fato, recebendo esses maiores benefícios? Pode passar. Outro ponto importante também é a retirada da necessidade, né, de aprovação de pesquisas multicêntricas, né, que esteja aqui e lá no exterior, que ela não precise ser aprovada no seu país de origem, ou mesmo que ela venha a ser só executada no Brasil, que dispense a aprovação no seu país de origem, né? E aí, esses ensaios clínicos, a gente sabe quantos países como o Brasil, África e outros, Índia, vêm sendo usados ao longo da história para essas pesquisas que nos países de origem das instituições, dos pesquisadores, elas não seriam permitidas. Então, eu penso também que seja um ponto que as resoluções precisam reforçar ainda mais isso, deixando de uma forma clara para que se diminua um pouco o discurso nessa linha, porque penso também que seria um retrocesso muito grande se isso acontecesse. Vamos passar? Bom, então, essa retirada da obrigatoriedade eu já falei, né? De se manter os benefícios, né? Então, o termo de consentimento diz que você vai ser beneficiado. E aí, o benefício que alguns querem é que seja só o benefício enquanto você está sendo usado, como cobaia na pesquisa. Isso também não podemos permitir esse retrocesso. Pode passar, Yukari. Outra coisa que vem sendo falada também é o uso não previsto do protocolo de dados ou de material biológico. Eu já falei sobre isso aqui hoje. Em relação aos dados, né? Eu penso que se os dados vão ser usados, se está dito no termo de consentimento, que aqueles dados serão usados para produzir uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso, ou outras produções científicas que mantenham o compromisso com a resolução, eu penso que não há necessidade de se repassar isso, é a minha opinião, né? Agora, já com material biológico, para que isso não acontecesse, eu penso que isso seja crítico com material biológico, porque a gente não sabe, a gente tem uma realidade hoje, não sabe amanhã o que é que pode ser usado esse material biológico. Então, em relação ao material biológico, eu penso que se deva manter mais restrições para o uso dele, para além do que está ali, e seja submetido novamente à revisão ética, os novos protocolos que forem se debruçar sobre esses materiais biológicos. Pode passar, por favor, Caio. Outra coisa, essa remuneração a participantes, né, que no Brasil não é permitido, muitos países têm isso. A gente tem um problema no nosso país da grande desigualdade social. A gente tem uma população de extrema vulnerabilidade, e essas pessoas são as pessoas mais pesquisadas. Então, imaginemos que isso vai se tornar as pessoas trocarem sua saúde e sua vida por uns trocadinhos, como aconteceu no Amapá, sem saber o que está acontecendo, porque a sua capacidade de entender o risco que está exposto e o quanto aquele benefício, né, poderia ultrapassar ou não aquele risco, eu acho que essa capacidade limitada, né, isso precisa estar melhor descrito na resolução. Essas questões de vulnerabilidade precisam estar descritas, precisamos tipificar esses riscos, mas também, talvez, precisemos tipificar os participantes de pesquisa. Pode passar, Icari. Bom, a outra coisa que eu também tenho observado, além do que já foi falado aqui, eu estou me centrando nas coisas que eu acho que ainda não foi falado em outras apresentações. A gente tem a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, né? E que ela aconteceu, ela existe, essa declaração, e eu penso que numa revisão da Resolução 466 precisava se incorporar mais esses pressupostos, né, dessa declaração, né?
esses documentos não foram ainda até o momento totalmente, nossas normativas ainda não foram totalmente eficazes para garantir a segurança e integridade das pessoas nas pesquisas. A gente está vendo isso. Recentemente estamos vendo isso com os medicamentos. As pessoas morrendo sem aprovação ética, ou seja, nossos braços não estão alcançando todas as pesquisas. Então, talvez também se debruçar um pouquinho nesses outros documentos para buscar ali, né, fontes, insights de como a gente amarrar melhor essa proteção aos nossos brasileiros em pesquisas. Pode passar. Além disso, a gente tem observado também que os resultados, né, diz também, essa declaração ela já traz de uma forma mais aprofundada as questões de equidade, de vulnerabilidade, que a nossa não se debruça sobre isso. Apesar de a gente buscar contemplar isso nos nossos pareceres, um esforço muito grande dos comitês de éticas, dentro da sua parte autônoma que ele tem. Então, eu penso que a gente, nos comitês, faz muito de coisas que as resoluções não prevêem para ajudar nisso. Então, mas essas questões de vulnerabilidade, eu novamente trago aqui uma necessidade, talvez, de tipificar os participantes da pesquisa em grau de vulnerabilidade. Talvez isso seja uma coisa que podemos buscar nessa declaração. Pode passar, por favor, Karen? A gente não ultrapassar o tempo. Além disso, essa declaração, ela tem também trazido para nós, né, como algo que pode a gente pensar assim, a gente tem muitas normas, né? Hoje a professora Ilkari começou a fala dela falando da Declaração de Nuremberg, esse marco, né, esse marco no mundial, para que a gente hoje estivesse aqui podendo falar de ética em pesquisa e protegendo pessoas. E quando a gente fala de pessoas, estamos falando inclusive de nós mesmos, né? Estamos aqui hoje porque nossos antepassados foram protegidos, né? Poderíamos não estar. Então, a gente tem que pensar, né, que num país assim como o Brasil, um país muito grande, um país com muita diversidade, né, a gente pode pensar em fazer uma análise mais apurada da resolução à luz dessa Declaração de Direitos sobre a Bioética e Direitos Humanos, para a gente tentar, como eu disse, né, incluir itens críticos, como, por exemplo, analfabetismo e exclusão social de uma forma mais assertiva. Não é só dizer que pode colocar a impressão datiloscópica. Eu acho que isso não atende de forma nenhuma a lacuna que isso deixa aí. Pode passar, Ilkari. Bom, ela também diz, né, que a gente deve garantir a dignidade e os direitos humanos para os participantes, especialmente esses em condições de vulnerabilidade. Então, eu acho que isso, talvez, a resolução precise também incluir, assim, muito rapidamente, né, para que a gente possa, até nos nossos pareceres, nos sentirmos mais seguros para poder enfrentar os pesquisadores que muitas vezes discordam, não aceitam, porque também não está tão claro assim na resolução. Pode passar, querida. Então, é dito por outros autores também, essa falta no escopo da nossa resolução do analfabetismo. Você pode passar, por favor, né? Então, a resolução, ela pode passar, Ilkari. Então, a gente, pesquisadores têm se perguntado como a gente pode seguir a declaração de Helsinki sem a sua última revisão. Então, na resolução inicial tinha ela, mas não foi contemplado ainda a revisão que ela foi feita. E é nessa revisão que a gente tem mais aprofundamentos éticos que precisamos incorporar, né? Então, acho que a resolução também, em caso de uma revisão, ela deva se debruçar a declaração de Helsinki, mesmo porque, quando a gente vai publicar artigos internacionais, muitas revistas exigem que a gente diga que a pesquisa está de acordo não só com a ética do nosso país, mas com a declaração de Helsinki. Pode passar, por favor. Bom, a outra coisa que também valeria a pena a gente pensar, né, que a gente tinha, por exemplo, na versão de 2008, da Declaração de Helsinki, né, ela fazia alusão apenas ao uso placebo não flexibilizado, né, isso só na versão antiga de 2000. Então, na versão de 2008, há essa referência, mas isso também não está contemplado na nossa resolução. Pode passar também, Ilkari?
Não quero ultrapassar o tempo para dar um tempinho a gente conversar um pouquinho aqui com os nossos colegas, né? Bom, todavia, isso não significa que o CEP emita pareceres sobre metodologia, isso é um pesquisador dizendo, tá entre aspas, mas sim sobre as possíveis implicações ou repercussões éticas das opções metodológicas adotadas, né? E muitas vezes aí eu sinto também uma grande dificuldade, porque quando a gente faz as alusões aos problemas entraves éticos, aos problemas metodológicos que se podem implicar na parte ética, os pesquisadores também não entendem, não aceitam muito bem, até por não conhecer bem esses princípios, né, que balizam a ética em pesquisa, o princípio da beneficência e da maleficência. Então, eu penso que é benéfico que a pesquisa dê certo e é maléfico que essa pesquisa não dê certo, porque se ela não der certo, minimamente ela ocupou o tempo das pessoas em vão, né? De qualquer forma, eu coloco aqui que o que temos que fazer, eu penso nesse momento, seja, o professor Nilo hoje falou muito bem sobre isso de manhã, né? O exercício pleno, o exercício sistemático de uma cultura de ética. Nós somos um braço de luta no CEPS, mas temos todo um país, toda uma cultura, né? O nosso país não tem a cultura ética muito sólida. Isso é um desafio também para nós, dos comitês, pensar em formas da gente levar, estender mais essa cultura, né, a todos os brasileiros. Obrigada. Pode passar, Yucari, as referências e o último slide. E encerramos, agora vamos conversar um pouco. Eu já vi aqui que tem uma pergunta de Gustavo. Acredita que nas modificações previstas para a plataforma já contemplará as pesquisas sociais? Gustavo, acreditar, eu acredito. Agora, o que é possível é que após isso ser concretizado, nunca vai haver nada pronto, tá? A gente sempre tem que submeter aos nossos pares, a gente tem que submeter a quem usa, porque quem faz, muitas vezes nem usa, está ali trabalhando nas plataformas, não trabalha nem com a pesquisa. Aí nós vamos usar. E se não tiver suficientemente, nós estaremos aqui lutando, nós todos, para adequar mais ainda. Mas eu acredito na intenção, sim. Uau, Julita, aproveitando que apresentação sensacional você fez, terminou sendo assim muito muito clara, muito tranquila. Eu estou aqui assim me deleitando enquanto moderadora, ouvindo e me deleitando, porque realmente o que eu achei muito bacana da sua apresentação, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo também embarcou nessa viagem, é que você não se limitou à resolução. Então, você traz um retrospecto que é importante para a gente entender por que estamos aqui e traz algo de prospectivo, porque a resolução não parou, quer dizer, as normativas éticas não pararam na resolução. Isso é muito importante da gente entender que não é algo estanque, que vai ser eterno e vai ser o único instrumento que dá conta, até porque as dinâmicas vão se modificando. Perfeito, professora, perfeito. Então, muito bacana. Já temos aqui mais uma pergunta, que é a pergunta do João Rocha Sobrinho. E aí ele pergunta o seguinte: doutora Julita, leu o livro Cabeças de Turco? Na rica Alemanha, empresários exploravam imigrantes turcos em trabalhos periculosos para não cumprir a lei e reduzir custos laboratoriais. Poderão agir pior? Então, olha, eu não li o livro, não, sabe? Eu lia muito, depois de um tempo na minha vida, eu não sei se é a idade, que tem mudado meus neurônios. Eu tenho 59 anos e eu já tenho assim, uns 9 anos, digamos assim, até os 50 eu lia muito. Você sabe que agora eu não sei se é tanto ler coisa de trabalho, de ler pesquisa, de ler protocolo, de ler parecer, de computador. Olha, eu estou ficando com os olhos um pouco assim, vexados para ler. Então, eu tenho lido muito pouco, não li não, mas assim que eu tiver uma oportunidade eu vou ler. Mas concordo com você, eu acho que não há como pior. Mas não precisa a rica Alemanha, não. Eu penso que se a gente olhar o Brasil com cuidado, aqui no, vamos dizer, um rico Brasil também, né? 500 anos de roubo e continuamos aqui firme e forte. Eu acho que temos isso no Brasil, de uma forma gravíssima. Outro dia, uma denúncia de trabalho escravo com idosos. Eu fiquei assim abismada, eu digo, não é possível que um país lute tanto para manter seus seres vivos, venceu a desnutrição infantil, a mortalidade infantil, está deixando morrer no narcotráfico, mas os que ficaram velhos estão deixando no trabalho escravo. Como pode isso? Concordo completamente com você.
Achei muito bacana as suas reflexões, sabe, Julita, que realmente fazem a gente perceber que a ética, assim, o trabalho do Comitê de Ética nesse monitoramento da pesquisa, de fato, transcende a ética da pesquisa, porque a gente tem que pensar na ética como prática, sabe, como praxis em nossa vida. E aí termina sendo muito difícil, porque o contexto termina, enfim, nos dificultando nesse enfrentamento. E nesse sentido, existe um outro comentário do mesmo João Rocha Sobrinho. Aliás, antes do comentário, muitos parabéns à sua apresentação, à sua fala, à sua explanação. De fato, todo mundo viajou junto, mas o João Sobrinho faz um comentário que se remete justamente a essa questão da ética transcendendo a pesquisa, da ética na vida, da ética na conduta, da ética no país, né, como um todo. Ele fala o seguinte, né, com metade da população sofrendo algum tipo de insegurança alimentar, e 20 milhões passando fome, não seremos éticos se não lutarmos para superar esse drama. Então, concordo com você. Ética é uma opção de vida. Ética não é pesquisa, não. É uma opção de vida. E nós, no Brasil, não temos uma cultura muito forte na ética. Isso faz com que o trabalho nosso, no CEPES, na CONEP, seja um trabalho gigantesco, hercúleo. E você, como participante, né, da ética também, está aí vendo isso. A gente precisa lutar, não é só com pesquisadores, com indústria farmacêutica, com a legislação, com o negacionismo. A gente precisa lutar pelo nosso país para que a gente adquira essa cultura de ética. Isso é um processo civilizatório. E a gente agora está até sem parâmetros no Brasil, porque os retrocessos foram tão grandes nesses últimos anos que eu me sinto até sem norte para analisar as coisas. Eu penso que vai ser preciso passar essa fase negra, como teve na Idade Média, para poder a gente conseguir repensar as coisas, porque eu tive um baque assim no tempo que hoje eu não consigo associar nada com nada, porque é uma insegurança, não é só alimentar, é existencial que a gente vive, sabe? É João Sobrinho, né? Viu, João? Sobrinho. É uma insegurança existencial. Então, eu poderia até lhe falar melhor se fosse há 2 anos atrás, mas eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar aqui? Eu tenho tanta coisa a reclamar que eu acho que eu vou querer ficar reclamando lá em vez de falar o que eu tenho que falar, porque é um momento difícil. Mas precisamos, nós, com um pouquinho de lucidez, vamos iluminar um pouquinho esse panorama. Perfeito. E já faz até uma articulação com esse seu último comentário, sabe, Julita? A colocação de Andréia Padovani, que fala o seguinte: pensamos muito nos riscos das pesquisas envolvendo intervenção física, mas não podemos perder de vista os riscos, inclusive mais sutis, das pesquisas em ciências sociais. E aí eu problematizo muito com isso que você traz, que existe uma dimensão de sofrimento, de adoecimento mental, sabe? De gatilhos que são disparados, até mesmo por esse contexto nefasto que a gente está vivendo nos últimos anos. Imagina que, assim, eu pesquiso saúde do trabalhador. Então, imagina o quanto de problemas a gente vem acumulando, inclusive com a invisibilização desses problemas, porque eles passam a não ser registrados, não ser notificados, logo o problema não existe. Então, tá tudo maravilhoso. Então, existe uma dimensão que é subjacente até a questão física do risco físico, que é essa dimensão do sofrimento, que ela não pode ser desconsiderada, tanto na pesquisa, eu até amplio para a vida, né, para os processos que regem nossa vida. Eu penso assim também, professora, eu acho que talvez a gênese disso seja a falsa ilusão que a Resolução 510 veio para facilitar as coisas. No sentido de trazer, não facilitar a pesquisa em si, mas facilitar a vida do pesquisador. Eu penso que não é bem assim. Eu acho que ela veio porque a gente precisava de um outro instrumento normativo que atendesse uma pesquisa que, no momento que a Resolução 466 foi criada, essa pesquisa ainda era mais tênue no nosso país. Essa pesquisa cresceu muito, e hoje é inegável o valor disso, não podemos mais viver sem isso. A pesquisa clínica não pode, mas a gente hoje entende que isso se complementa. O que eu acho é que a gente precisa entender que a operacionalização da resolução, fazer uma plataforma que atenda ela melhor, isso não tem a ver com a parte do cuidado ao participante. Eu penso que os cuidados com o participante tenham que ser tão grandes quanto. Agora, eles são diferentes. Como você disse, a dimensão agora é psicológica e social, enquanto que cá na pesquisa clínica, além dessa, psicológica e social, a gente tem a implicância no físico, no biológico.
A pesquisa social reduz um pouquinho isso, mas em nada ela reduz a outra instância. Pelo contrário, como está facilitando essas pesquisas, isso pode aumentar até os riscos por as pessoas ilusoriamente pensarem que tem uma resolução que flexibiliza algumas coisas, isso flexibiliza o cuidado e a proteção que teremos com os nossos participantes. De forma nenhuma. Também é algo que precisamos também levar aos nossos pares essa ideia. Não é essa a ideia dela, né? E que nós temos sempre que ser esse muro de resistência. Ética em pesquisa significa proteger participantes e proteger em todas as suas dimensões. Perfeito. Ó, o quão importante é esse momento para a gente discutir as resoluções e entender que, na verdade, uma não substitui a outra. A ideia é muito mais complementar, é cobrir algumas lacunas, alguns hiatos que não foram contemplados, mas de maneira nenhuma é para desconsiderar a 466, que no final das contas é o norte de base, embora essas outras agregações sejam super importantes por conta das especificidades na pesquisa. E aí, no apimentado do tema, a Frances Mari Rosa faz o seguinte comentário, olha, importantíssimas essas discussões, o conhecimento do repertório histórico desse debate é fundamental. Então, continua em outro comentário já, as questões dos povos originários sendo objetificados nas pesquisas, por exemplo, ainda ocorrendo em pleno ano de 2020. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente tem um trabalho tão grande, sabe? Mais de 20 anos trabalhando em ética e pesquisa, assim, eu digo o país, não eu. Eu sou uma jovem, não tenho ainda esse tempo na ética. Mas eu penso que, olha, é tanta coisa a fazer que talvez seja tanto quanto o que já temos feito. Né? O que nós temos é que garantir que a gente não retroceda no que conseguimos, mas que a gente avance no que falta. E então, falta muita coisa em muitas áreas, coisas diferentes. Então, eu penso que na pesquisa clínica, a tipificação do risco, olha, eu que trabalho com pesquisa, que uso a 466, mas muita pesquisa minha, a 466 é rigorosa demais. E aí eu tenho que usar a linguagem de risco e benefício mais das ciências sociais, riscos psicológicos, outras coisas, e que é o risco direto físico-biológico, né? Então, a gente pensa assim, atendeu, mas precisa da resolução 466 que atenda a níveis diferentes de tipificação de risco. Eu acho que isso é fundamental, está nos soltando mesmo. Perfeito. Já pegando carona para fazer já um comentário, eu queria ouvir um pouquinho você, sabe, Julita, nessas reflexões, o quão importante, fazendo o gancho com o comentário da Francis, a questão da dignidade de respeito aos sujeitos da pesquisa, né? E o quanto, assim, o quão aterradores são esses eventos contemporâneos, e aí eu estou falando dos exemplos brasileiros, nos quais, assim, os sujeitos da pesquisa, das pesquisas que foram acontecendo, cujos dados foram adulterados, foi um escândalo internacional, inclusive, das pesquisas aqui no Brasil, envolvendo novos fármacos, tentando validar fármacos sem suporte científico. Assim, o quanto é esquisito que a discussão dessas questões, em termos de Brasil, tenha sido muito mais direcionada para um viés político-partidário, em detrimento de um escândalo ético sem precedentes, para além do que foi os campos de concentração nazistas. Isso. Então, eu penso que só a história, Yucari, vai dar condição da gente olhar isso, olhar para trás e a gente conseguir contextualizar a dimensão disso. O Brasil, a gente está tão doído de tanto problema, de tanto negacionismo, que esse impacto disso, eu penso que ele foi minimizado por essa situação crítica que a gente vive, mas eu penso que adiante, quando a gente olhar para trás, a gente vê a dimensão disso. Isso é uma ponta de um iceberg que a gente não sabe onde está, né, o tamanho dele, de pesquisas que vêm sendo realizadas ao longo da história, às escuras, e que depois se faz um protocolo para formalizar aquilo que já foi feito às escuras, aí faz um protocolozinho e tal. Então, isso é uma ponta de um iceberg, né? O quanto esse trabalho ético, que é de graça e voluntário no nosso país, e aqui eu não estou dizendo que ele não deva ser, mas eu estou falando aqui do quanto hoje a gente não está mais com a ética só em universidades públicas. E nas universidades privadas, pessoas mais preparadas não querem participar das comissões éticas. Por que isso? Porque ela já tem maneiras de sobrevivência que, se ela for para a comissão, ela tem que tirar alguma coisa do seu ganho. E as universidades não respondem por isso. Então, é um ponto a se pensar também. Uma coisa é pagar no público que já recebe para ser um DE e fazer o que tiver. Outra coisa é para um professor horista,
que ganha para dar 10 horas aula dia, ainda tem que ser do comitê de ética. E a gente sabe que no futuro não é mais fazer reunião uma vez no mês, não, hein? Não tenham dúvida que aqui uns dias é reunião semanal. Esse negócio de Covid 7 dias, isso aí vai pegar, viu? É contaminar, é contagioso. E aí, já aproveitando esse comentário, que de fato, assim, são duas reflexões que eu acho que são muito bacanas que você traz, e a gente precisa realmente sair com essa sementinha já plantada, essa questão, essa dificuldade, esses entraves que perpassam por questões éticas que envolvem professores horistas e que têm que se incumbir sendo horistas, ou seja, recebem para dar tantas horas em sala de aula e que precisam se incumbir de uma série de outras dimensões não remuneradas. Essa realidade nas instituições particulares termina sendo muito delicada e ela, de fato, precisa ser enfrentada qualificadamente. A discussão tem que ser feita qualificadamente, muito amadurecida, no lugar de se entender é somente a remuneração, é para além disso. É para entender, inclusive, missão social desse tipo de trabalho e o reconhecimento institucional do trabalho de um comitê de ética, que é hercúleo, de fato é hercúleo, e que ele toma horas de um professor que só recebe para as horas em sala de aula. Então, essa discussão realmente é complexa, ela precisaria ser enfrentada de maneira mais aprofundada por essas instituições, eu concordo plenamente contigo. E eu queria aproveitar para fazer o link com a sua última fala sobre a Covid. Então, olha que interessante, o protocolo, os 7 dias para que um comitê aprecie um protocolo Covid termina gerando uma série de reuniões extras, complementares e suplementares. E quem trabalha em comitês na área da saúde termina se imergindo exaurido, realmente. Né? Exaurido. Exatamente. E assim, isso também amplia, e é importante que os pesquisadores tenham muita clareza, a reflexão ética. Porque eu vou fazer pesquisa com seres humanos, eu vou abordar os seres humanos, como é que isso vai ser feito. Ainda existem pesquisas, mesmo no meio da pandemia, que, ok, está arrefecida, porém a gente sempre tem que monitorar, porque em termos epidemiológicos, a gente está uns 6 meses atrás do que acontece nos Estados Unidos, uns 8, 10 meses do que acontece na Europa. Então, eles estão em crescente. Então, assim, a gente tem que observar com muito cuidado. Por outro lado, o acesso e a aceitação da vacina aqui no Brasil é uma coisa muito clara. Então, o brasileiro confia na vacina, aceita a vacina. Então, a gente tem que observar isso com muito cuidado. E o que isso tem a ver com a pesquisa? Pesquisas que envolvam um contato próximo com as pessoas precisam pensar em riscos adicionais àqueles riscos clássicos. Risco mínimo, será que é mínimo mesmo? Constrangimento. Será que o único risco de fazer uma pesquisa presencial no meio de uma pandemia é o constrangimento? Então, assim, são questões que, de fato, vão se colocando porque o momento é diferente e os desafios terminam sendo multiplicados. Concordo completamente, professora. Gostaria de, acho que está no nosso tempo, dizer o seguinte: quando eu falo em pensar na questão desses profissionais que querem trabalhar com ética, profissionais vocacionados, e que muitas vezes não podem, porque tem que manter o seu sustento, que está cada vez mais difícil no país, a gente também tem que não deixar de lado a ideia de que, ao pensar como compensar essas pessoas, não trazer o viés da gente ter também os não melhores só por causa de questão de ganhar o dinheiro e de conseguir entrar por vias não politicamente corretas. Então, é uma balança, né, para a gente equilibrar isso. A gente precisa valorizar os que estão com vontade de ir, estimular os que têm vocação, mas não permitir que isso se torne como uma pesquisa pagamento ao participante, que a gente vá pela vulnerabilidade, seja no caso dos pesquisadores, dos membros, vulnerabilidade econômica. Às vezes a pessoa vai porque precisa do dinheiro, não tem a menor vocação, né? Ou então um viés aí político, porque tem mais voz, fala melhor para direcionar algumas coisas. Então, isso também fica aqui para a gente pensar sobre isso. A última pergunta, porque, infelizmente, embora os comentários estejam cheios de questionamentos, inquietações, a gente tem o limitador tempo, que nossa tarde é curta e são muitas as atividades. Nós temos a última pergunta, que vai ser respondida com brevidade, do João Rocha Sobrinho, que ele coloca o seguinte: doutora Julita, alguém da CONEP já contestou o uso abusivo de agrotóxicos em prol do lucro? Degradam a natureza? Então, pesquisa mostrou que até leite materno contém veneno, a Anvisa pode ser contra seres humanos, então traz uma série de reflexões muito delicadas em relação a isso. Eu acho que a gente vai precisar de um seminário só para isso, tá, João? Mas porque é muito profundo isso que você traz. O que eu quero dizer a você é o seguinte: nós vivemos num país capitalista, um país com muitas riquezas,
E para nós chegarmos a um patamar que às vezes eu e você queríamos, muitos de nós, vai demorar muito tempo. Isso requer tempo e história. Né? A gente tem um órgão regulamentador que é a Anvisa, mas a gente tem muitas limitações na Anvisa. A Anvisa tem muitas forças, mas a Anvisa tem muitas fraquezas. É preciso que o Estado se dedique a dar à Anvisa capacidade operacional, né, e independência verdadeira para que se consiga que a Anvisa nos proteja, e não proteja o agronegócio, não proteja a farmacêutica, enfim, mas isso existe, temos que discutir sem acusações, mas colocar em pauta, é um problema assim que nós temos. Agora, eu penso que o comitê, ele é para a pesquisa, tá? E assim, a gente não pode, por exemplo, no comitê fazer um relato dizendo que a Anvisa não está vendo isso que a gente viu nas pesquisas, ou seja, a gente também tem que ser ético na ética, né? Então, no nosso campo é avaliar os protocolos, mas eu penso que os pesquisadores fora do sistema, como pesquisadores, eles podem se debruçar sobre pesquisas nessa linha, ensaios que discutam essas questões, por que isso está acontecendo e nada é feito. Porque aí nós do Comitê de Ética sempre vão dizer que a gente está tomando partido e tal, e aí vai fugir um pouco do nosso foco, que é proteger ali as pessoas durante as pesquisas. Mas eu entendo muito bem a sua inquietação, eu também sinto isso, eu me sinto totalmente desprotegida nesse país. A gente, na ética, tenta proteger na pesquisa, e o resto, que a gente está aí totalmente desprotegido. Os agrotóxicos estão nos acabando. Até no dia que ninguém comprar mais nossos alimentos, esses agrotóxicos vão estar aí. Que a força do agronegócio e do dinheiro é forte, meu amigo, é firme. Perfeito, Julita. Aí a gente articula, a gente amarra de maneira muito bacana. Como você falou, o papel do CEP, de fato, é avaliar os protocolos éticos das pesquisas, mas é muito importante que os pesquisadores gerem pesquisas que eticamente estão apropriadas, adequadas, para gerar informação qualificada, para municiar, aí sim, a sociedade de informações, para que a sociedade, quanto coletivo, possa reivindicar com base em informação científica qualificada. Por exemplo, para a saúde do trabalhador, o exemplo dos agrotóxicos que foi trazido, a saúde do trabalhador, sabe, os trabalhadores, as associações de trabalhadores podem reivindicar condições diferentes, uma vez que as evidências científicas, epidemiológicas, enfim, já mostram que o uso de determinadas substâncias podem gerar problemas para a saúde. Agora, cabe ao pesquisador conduzir pesquisas robustas, pesquisas que deem conta de evidenciar as inquietações, e cabe ao Comitê de Ética se certificar de que essas pesquisas estão sendo conduzidas apropriadamente. Então, infelizmente, não temos mais tempo, Julita, já vou te dar a palavra para a sua despedida final dessa mesa. Agradeço enormemente a sua disponibilidade. Foi um prazer enorme estar aqui. Confesso a vocês que não é minha praia ficar falando assim em eventos, e eu confesso também que é a segunda ou terceira vez que eu falo em evento, porque eu nunca aceito isso. Mas dessa vez eu resolvi aceitar, mas é porque é dificuldades minhas mesmo. E aí, mas eu fiquei muito feliz. Eu vim conseguir vencer esse desafio, trazer um pouco do que eu tenho acumulado ao longo do tempo na ética em pesquisa, que é uma atividade que eu faço em paralelo, não é o foco da minha vida. Eu não sou uma pessoa tão aprofundada em ética e pesquisa, mas pela vivência em comitês, eu fui acumulando um pouquinho de conhecimento, principalmente com os meus colegas de outros CEPs, da CONEP, é com eles que eu venho aprendendo. E aí hoje tive o prazer enorme de conhecer a professora Yucari, que é grande amiga de uma colega minha, Samile Miranda, que eu adoro muito, e foi muito bom estar aqui com vocês, e espero que esse evento traga mudanças importantes para vocês, que vocês consigam levar isso para os seus comitês, e que a gente avance cada vez mais na nossa proteção aos nossos participantes. Obrigada. Muito obrigada a todas e a todos, e sigamos com a nossa programação.